A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Eu sou o Euri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Santos. A gente tá aqui, né, Euri, já no... nem sei mais em que episódio, acho que 13º por aí. Acho que 13º. Então, Me deu uma bugada agora também. A gente tava pensando, né, sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, e hoje a gente vai falar de comunicação. Verdade, a gente fez um especial, né, sobre os 100 anos do rádio no Brasil, e foi um episódio muito legal que durante o episódio a gente percebeu tanto de coisa que a gente gosta no rádio, a gente também perguntou algumas coisas e pensou, né, como que será o futuro do rádio, e isso também deu aí uma ideia pra gente fazer esse episódio de hoje, né, Até Bruna? porque, né, Uri, é uma coisa que tá muito no nosso dia a dia, não só Sim. porque a gente trabalha com isso, mas se você trabalha em qualquer outra área, você assiste uma televisão, você tá na internet, um rádio você deve escutar, então tá presente na maioria das pessoas, né? Isso mesmo, até a essência mesmo, né, do podcast, né, a ideia do podcast quando ele surge, né, a ideia do podcast é o quê? Era um programa de rádio colocado na internet. Sim. A princípio, uma explicação simples do que é um podcast é isso. Então, assim, ele nasce de dentro de um meio de comunicação. A gente grava o podcast aqui numa rádio. Então, é o que a Bruna falou, faz parte do nosso dia a dia, então nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. E a gente não só falando de comunicação em si, do que tá no nosso dia a dia, mas pra onde a gente tá indo, né? Pra onde a comunicação vai, se vai ter futuro. O tal do rádio vai morrer, será que é verdade? Será que é mentira? Como é que vai ser, né? Verdade. Bruna, antes da gente entrar mais fundo no assunto, eu gostaria só de fazer uma pequena correção do que eu falei no episódio da semana passada. Pode falar. Que a gente falou sobre trilha sonora, né? Que foi um episódio muito legal também. Agradecemos a galera que acompanhou. A gente conversou sobre grandes trilhas, sucessos de cinema e também de novela. Foi muito um legal. bate-papo muito bacana. E eu falei sobre aquela propaganda que toca, que você falou, né? Que toca a música com música e sem música. Eu falei que era do Spotify. Na verdade, Não é do Deezer. É do Deezer. Eu vi essa semana, então vamos dar os créditos certos, né? Eles são concorrentes ainda, né? E, inclusive, o podcast tá nas duas plataformas, então você pode escolher. Mas é só pra deixar claro, né? Porque assim, a gente falou da propaganda, então tem que dar os créditos certos, Sim. né? Então essa é uma propaganda do Deezer, não do Spotify. Só pra galera que ouviu e falou, nossa, mas eu vi essa propaganda também e era outra marca, então tá esclarecido aí. Tá em desculpado. relação a isso, beleza? E aí, Bruna, que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre o futuro, né? Dos meios de comunicação. Que a gente vê hoje, por exemplo, assim, a TV, né? A TV que muitas vezes também, quando a internet começou a ganhar força, os canais do YouTube, até, por exemplo, vários artistas que tinham um nome grande na TV foram pro YouTube, né? Que nem, por exemplo, o Boris Casoy, é um cara que todo mundo já ouviu falar, um jornalista. Hoje ele tem um Jornal do Boris no YouTube. Você pega o Leão, né? Que é o Gilberto Barros, que tinha programas na Band, vários canais de TV aberta. Hoje ele tem lá o canal dele no YouTube. Então a gente viu vários artistas indo pro seu canal no YouTube. Então teve um momento que todo mundo que tinha alguma coisa na TV ou no rádio criou também alguma coisa na internet. Meio que um 2.0. Hoje o pessoal não usa mais esse nome, né? Mas lembra? No começo tinha o CQC 3.0. Acabava o CQC na TV, ia pra internet pra ver uma segunda, terceira parte. O Pânico fez isso também na época da Band. Então assim, todo mundo meio que tentou ir pra um outro caminho, porque tinha esse medo de que a TV fosse perder a força. Sim. A gente percebe que hoje a TV, para continuar firme, para continuar ganhando assim telespectadores, ela usa muito a internet, né? Sim. Essa questão das enquetes, as participações, mande vídeo de você torcendo, essas coisas, né? Ou veja a matéria completa no nosso site, no nosso podcast, tá sempre assim, né? Você tava falando aí das músicas, né, do Spotify, do Deezer, aí me veio na cabeça que a gente tava falando de rádio no começo do episódio, né, pra falar do episódio anterior, e me veio na cabeça que antigamente a gente... não, antigamente, parece 10 décadas atrás, mas um tempinho... Tempos atrás. Mas um tempinho atrás, parecia que a gente ligava o rádio pra ouvir música. A gente ligava na rádio pra pedir música. Só que agora com o Deezer, com o Spotify, com esses streams aí de áudio, essas plataformas de áudio, a gente consegue ouvir a música que a gente quer, na hora que a gente quer, e tá tudo muito fácil, né? Não tem mais aquela conexão com o rádio. Quando eu era pequena, eu pedia pro meu pai ligar o rádio só porque eu queria escutar a rádio. Hoje eu pego o celular, tá tudo na minha mão. E eu acho que isso mudou e a gente acabou se adaptando, mas não porque o rádio morreu ou
sei lá, caiu por desuso. É só porque a gente tá mudando o jeito de ver as coisas e a tecnologia tá avançando, não tem como evitar, né? Sim, a gente pega assim também algumas gerações atrás, né? Eu também faço parte dessa geração que ouviu o rádio pra gravar uma música que tocava, que foi aquilo que você falou, você entrava só pra ouvir uma determinada música. Então a gente ficava ouvindo o rádio o dia inteiro pra gravar aquela música que gostava numa fita, ou então às vezes você ficava o dia inteiro tocando, ouvindo a rádio pra chegar no momento das 10 mais pedidas e aí certeza que aquela música estaria nas 10 mais. Então, o que nem você falou, perdeu essa magia, essa espera, essa ansiedade de esperar, porque você tem hoje o Spotify, o Deezer, todas essas plataformas, você cria lá a sua própria playlist. Agora tem uma maneira de você criar playlists também que coloca a hora certa, que coloca trechos de podcast. Então, meio que você mesmo monta a sua própria rádio do jeito que você quer ouvir, no formato que você quer ouvir. É que nem você falou, a tecnologia, ela vai crescendo de uma maneira que não tem controle. Então, ou você aceita ela, ou você se adapta a ela, ou você fica para trás. Casos que aconteceram na época que, quando foi oferecida a primeira vez a Netflix para uma empresa, falou, tem um jeito de você fazer, de você colocar na internet. E os caras, não, isso não vai dar certo. E aí, a gente sabe que tem empresa que faliu porque não acreditou na proposta de uma ideia, de um estilo Netflix. Não quer dizer que seja a Netflix, mas as primeiras vezes que foram oferecidos esses pacotes de streaming, teve gente que não botou fé e ficou pra trás. Que nem aquela questão assim das câmeras digitais também, lembra? Todo mundo tinha que ter uma câmera digital na época que lançou. Hoje tem muita gente que não tem câmera, mas tem celulares que tem câmeras ótimas e você tira a foto assim, o cara nem sabe que foi tirada num celular ou se foi tirada numa câmera profissional, porque a tecnologia avançou. Tem celular até que é melhor do que certas câmeras, né? Dependendo da câmera, dependendo do celular, o celular é até melhor. Então a galera já compra olhando isso, né? Já fala assim, não, qual que é a resolução dessa câmera. Aí comparado, por exemplo, assim, a canais do YouTube, canais de TV e rádios e podcasts, acho que hoje existe essa coisa assim, meio que essa, não diria uma disputa, mas às vezes assim, uma pessoa que todo dia escutava um programa no rádio, um determinado horário. Então ele tinha que parar tudo que estava fazendo para ele ir lá no rádio ouvir esse programa. Ele às vezes estava trabalhando, como é que eu vou ouvir? Ele queria ouvir de qualquer jeito, ficava com o foninho ali, disfarçando. Hoje não, hoje você tem o podcast que você pode ouvir a hora que você quiser. Então, eu não consegui ouvir na hora que estava ao vivo, mas eu posso ouvir depois. Eu vejo mais como um suporte um ao outro, não B complementar, mas eu acho que são assim 2 pilares para manter aquele veículo, aquela televisão, o que for, em pé. São os 2 pilarzinhos assim que ajudam o veículo a se manter. Como a gente estava falando, eu vejo exatamente como se fosse a tal da comunicação transmídia, sabe? Uma sequência, uma coisa da outra. Você tá no YouTube, você quer continuar vendo na televisão, você tá na televisão, continua lendo essa matéria no blog e tal. A TV digital, né, quando veio e foi imposta, né, porque na verdade chegou o momento e falou, a partir de agora vai ser digital e se virem. E aí, uma das primeiras ideias da TV digital é que a interatividade fosse pelo próprio controle remoto. Então, era para ter um segundo sistema de comunicação que, da casa do telespectador, ele ia conseguir responder perguntas, enquetes, pelo próprio controle. Então, assim, se você está gostando disso, vai lá e aperta 1 no seu controle e aperta 2. Só que aqui no Brasil, quando teve essa instalação, essa implementação da TV digital, teve uma parte que não foi feita, que foi essa parte da interatividade que vem de lá para cá, né? Da casa para a TV. Então, as TVs tiveram que se adaptar. Então, não existiu isso. Não existiu essa interatividade tecnológica de que as pessoas conseguissem interagir direto de dentro da casa delas. Aí, como que eles fizeram isso? Com a internet. Então, assim, o que salvou essa comunicação, essa interatividade com o telespectador, ou com o ouvinte, no caso, foi a internet. Falou, então vai lá e responde agora no Twitter a nossa enquete. Então, você coloca o programa de TV passando ao vivo e embaixo as hashtags do Twitter, do Facebook, das redes sociais em geral. Mas foi uma coisa que deu problema no sistema, mas eles continuaram fazendo, como se fosse aquela tecnologia prometida, mas de outra maneira, por um outro canal, pela internet. Eu confesso que eu não peguei isso, eu nem sabia que estavam nessa ideia, né, de ter canal interativo. Alguns filmes na Netflix eu sei que são interativos, você vai escolhendo a história do personagem. E aí, dependendo do que você escolhe, o personagem vive, o personagem morre, inclusive tem uns bem legaizinhos. Uma coisa que você estava falando, eu estava pensando, é mais ou menos aquele estilo do Mion agora na Globo, né? Sobre
sei lá, a pessoa que tá lá no programa tem que responder umas perguntas e tem que acertar quanto o pessoal de casa falou. É mais ou menos isso? Sim. Também. É porque essas enquetes que a galera tinha, que a gente vê muito no Twitter, assim, quem você acha que vai ser o novo técnico da seleção brasileira e tal. Essa enquete era para chegar para eles direto, sem eles precisarem usar a internet, pelo próprio canal digital, tanto vindo de casa como de outras regiões. Mas aí não foi usada essa tecnologia, não foi implementada. Entendi. Então, que pena, ia ser legal. E acabou tendo que fazer alguns improvisos, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu parei para perceber ultimamente, assim, a força que os podcasts ganharam, né? Porque assim, o podcast já existe há muito tempo, acho que já bateu 20 anos que existiu o primeiro podcast no Brasil e tal, e aí antes também em outros países, mas, por exemplo, o podcast ele ganhou mais força da pandemia pra cá, né? Vamos dizer assim, de 2020 pra cá. Um pouquinho antes também já tava caminhando com bastante TVs fazendo isso e tal. Aí as TVs começaram a entender, tem que ter podcast, não adianta. As rádios também falaram, a gente tem a nossa programação, mas a gente tem que ter o podcast. Que nem você falou, tem que ter um depois. O que eu vou fazer depois daqui? Então saiba o que acontece. Então hoje você pega a TV, tem lá um podcast que fala sobre aquele episódio da novela, aí tem uma matéria do Fantástico, acaba a matéria, saiba mais, que tem um podcast só sobre isso. Então, cara, você abriu aí vários leques, várias opções, que nem quando vem as TVs digitais também, que aí você coloca o canal principal, 4, é a programação que você já conhece. 4.1 é a programação educativa, 4.2 é a programação de esporte. Então, assim, as rádios também eram para ter isso. Só que também vem de novo essa questão da tecnologia que não foi implantada. As rádios eram para ter essa Jovem Pan 1, Jovem Pan .2, .3, cada Jovem Pan, tudo no FM, no digital você conseguiria fazer isso. Mas não foi implementado. Aí, só voltando à questão do podcast, hoje a gente vê podcast mais forte que algumas emissoras de rádio até. Que nem você pega agora, na época da eleição, teve, né, as entrevistas com os presidenciáveis. Então, assim, você imagina... Teve muita coisa na internet. Né? Você imagina um podcast receber um candidato à presidência, cara. Quando que a gente imaginou isso? Num começo de podcast que a galera fumava, bebia, fazia bagunça e de repente virou um negócio sério. Virou porque, até, acho que mais complexo e mais completo até do que alguns programas, alguns canais até de televisão, né? Virou uma coisa realmente séria, uma coisa bem trabalhada e, como você falou, muito assistida, né? O pessoal tá consumindo muito mais podcast do que televisão, dependendo dos casos. Porque aqui, né, agora, você tem, por exemplo, as Smart TVs, né? Então você consegue colocar o podcast, o YouTube lá, o canal para você assistir na TV. Então, assim, nada te impede de você jogar lá no canal e assistir. Porque antes você tinha, que nem você falou, do rádio, mesma coisa da TV. Você gostava da novela, então 9h30 da noite você tem que parar tudo que você tá fazendo para ver a novela. Se você não assistir hoje, ai meu Deus, só amanhã e eu não sei o que aconteceu. E se perder hoje já era. Já era. Não, agora não, você pode assistir a hora que você quiser. Você entra lá no aplicativo, tá lá, e aí você joga na TV mesmo. Televisão. Então, ficou, tipo assim, o jeito de consumir ficou muito diferente. Então, fácil pra gente, mas complicado pra emissora, né? Porque tem que abranger tudo, não só a televisão. Se depender só da televisão, como você falou, joga aí o YouTube na televisão e aí não assiste mais a TV, o canal da antena mesmo. Eu acho que pra quem cria o conteúdo é o que virou o grande desafio, né? Porque foi que nem a gente tava conversando no off também sobre as TVs. A gente repara que, né, muitos canais de TV hoje, eles não têm muita coisa ao vivo, né? Muita coisa é programação de série, gravada, filmes e tal. Aí, tipo assim, tem lá os programas matinais, tem os jornais e depois não tem muita coisa ao vivo. E uma coisa que eu reparei também, Bruno, agora na eleição, assim, eu digo das TVs abertas, né? Porque a gente sabe que os canais de TV a cabo, a maioria realmente são programações automáticas, né? Mas, assim, nas TVs abertas, poucos canais fizeram cobertura da eleição full time. Tipo assim, tinha uma galera que entrava em flash e tal, mas assim, aquele que ficou transmitindo o tempo todo foram poucos. Eu até me assustei e falei, caramba, não, tipo assim, tava rolando a contagem dos votos e aquela expectativa, uns querendo que virassem, outros que não, e aí vai virar, não vai virar, e não sei o quê. E pegando fogo, assim, as pessoas na rua, meio que comemorando. E aí eu ia mudando de canal, tinha canal que tava passando um programa completamente tipo avulso. Fala, mano, é domingo, é eleição, alguém precisa estar falando sobre isso. Sim, e não tá. Não foi, né? Mas eu acho que é o que a gente tá conversando. Eu acho que a internet hoje em dia tem muito mais força. Não só nos canais, nos programas,
como eu posso dizer, na produção de conteúdo mesmo, mas como nessas coberturas ao vivo. Essas tal de lives agora substituiu a televisão quando a gente fala dessas coisas, porque eu não estava acompanhando pela televisão, eu acho que justamente porque eu já sabia que não ia ter. Sim. Mas a internet, o tempo todo, alguém tava falando alguma coisa, algum canal tava falando alguma coisa. Teve live ao vivo, assim, da cobertura. Lá dentro do TSE, né? Não, tipo... teve muita coisa, mas dentro da internet, não na televisão. Entendi. Assim, eu não sou muito, assim, de acompanhar a rádio nessas horas, porque me dá agonia. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Entendi. Mas eu acho que também não teve. Pelo menos eu não ouvi falar. Até alguns jornalistas também já falaram da força que o Twitter tem para trazer informação. Aí, no caso, o Twitter, eu acho que ele é o primeiro, assim, em todas as redes sociais, porque a gente tem várias, né? Mas o Twitter hoje, ele ainda é uma força muito grande para notícias de primeira mão, principalmente coisas de última hora, que nem no departamento de futebol também, né? Que algum jogador foi vendido, algum jogador foi contratado, ou algum técnico foi mandado embora. Então, assim, o cara tá lá no vestiário para cobrir a entrevista pós-jogo com o técnico e descobre que o cara foi mandado embora. Ó, informação de agora, o cara acabou de ser demitido aqui no vestiário. Então, assim, isso não tem como você tá lá com a programação da Globo, do Sport TV ao vivo, você liga pro cara, precisa entrar ao vivo agora, porque o cara foi demitido. Não, mas agora tá passando um TP do vôlei, eu não posso cortar o vôlei do nada. Ah, na Globo tá passando o Fantástico. Então, assim, o cara não tem um canal pra entrar ao vivo a hora que ele quer. Se você fosse da mídia impressa, a impressa também, você vai fazer a notícia agora, só vai sair amanhã. Sim. O Twitter não, você entra aí, digita e acabou. Então, tipo, eu já vi alguns jornalistas falando isso, que, tipo, hoje a conta dele, como jornalista, pessoa, tá lá, às vezes até mais respeitada do que algum veículo que ele já trabalhou. Porque, tipo, o cara traz o furo, traz a informação e aí já é na hora. E né? Eu acho que vai muito de encontro com aquele episódio que a gente falou de viralizar. As coisas estão acontecendo tudo muito rápido. E você tem que passar aquilo muito rápido, senão outra pessoa dá essa informação e aí você perde o furo da notícia, como você falou, né? Então tem que dar logo. E é por isso que a internet tá ajudando desse jeito. Essa você parte, posta ali, e aí você já compartilhou, o pessoal recompartilhou, retweetou, né? Retweet. Às vezes, na hora, assim, tem aquela coisa ruim também, às vezes, de não conseguir apurar totalmente a notícia e posta só pra não perder. Aí é onde também, às vezes, mora um perigo de, tipo assim, não, deixa eu postar agora, Inclusive, mesmo que eu não tenha certeza. Saiu agora o documentário da escola de base. Nossa, isso foi muito... Um caso, assim, super incrível, assim, de se estudar, mas, chocante o que aconteceu, né? É justamente pesado, isso, é pesadíssimo. Eu acho que foi uma das primeiras fake news da história, que a gente não sabia nem que era fake news, né? Mas como que uma coisa que não tem embasamento, que não tem informação certa, e se ela for propagada de uma certa maneira, não tem, ela é irreversível, né? Mas é justamente isso, a pessoa tava ali querendo dar informação a todo custo, logo pra ser o primeiro, pra dar o furo, e aí falou tudo foi errado, maior bagunça. Incrível. Então, é uma coisa que a galera realmente também, às vezes, não toma esse cuidado, tipo assim, da força que tem. Uma coisa que eu sempre falei também, que às vezes eu vejo esses vídeos, assim, quando acusam alguma coisa, que é engraçado, assim, não engraçado, mas curioso, como que pra acusar... Triste que chega assim engraçado. Tipo, como que pra acusar, todo mundo vai e acusa. Não, foi ele, tal. Aí depois, quando desmente, chega à conclusão de que não foi a pessoa, poucos são os canais, são as mídias que dão voz pra essa pessoa. Então, assim, aquilo que se propaga como ruim, que se propaga como acusador... É pior. É muito maior do que se propaga como... que pediu desculpas, que faz a errata, que fala, olha, erramos, não foi bem isso, cara, vamos deixar aqui o tempo pra pessoa dar o direito de resposta. E não tem. Então tem muita gente que já se queimou por isso, porque na hora de compartilhar o errado, todo mundo compartilha. Aí depois, quando a pessoa foi provado que a pessoa tava certa, ninguém fala nada. Às vezes é um ou outro só que dá voz. Essa é a parte triste também, né? E ainda dá voz daquele jeito, né? Tá bom, se desculpou, tá. Mas aquele fenômeno que fazem, né? Dão aquela voz, aquela visibilidade toda só na hora de acusar mesmo. E a pessoa que se vire pra tentar limpar a imagem dela depois, se né? Isso conseguir, que né? dá dó, né? Mas sobre essa parte, assim, das TVs, do rádio, né? Dos meios de comunicação em si, a gente percebe que hoje, por exemplo, a TV teve que se reinventar. Sim.
o rádio mais ainda, o rádio ele já tem que se reinventar desde a época que a TV foi lançada, né? Então o rádio, a todo tempo, ele é decretado a sua morte, né? Que a gente já perguntou aqui. Sim. Sempre alguém fala, rádio, ainda bem que ainda tem rádio nos celulares, estão encaixando o jeito de... Hoje tem imagem, né, nos estúdios de rádio. Aí uma coisa também, você que é jornalista, Bruna, que já com certeza já conheceu muita coisa e também já ouviu dizer também sobre a força que a mídia impressa tinha. Muito. E por muito tempo a mídia impressa, né, ela ditou regra no Brasil, tanto os jornais como as revistas, né? Sim. Eu trabalhei numa editora, a gente tinha mais de 20 títulos de assinatura, era o grande carro-chefe da editora. Hoje você não vê quase ninguém lendo revista, lembra as revistas de consultório que o pessoal falava? Hoje a galera praticamente não lê revista. Jornais impressos, quase todos, né? Fecharam, a gente tem poucos que ainda são fortes, né? Revistas também tem muito pouco Revista, agora. tipo assinatura de revista, é uma coisa que a gente quase não ouve falar, porque que nem você falou. Como que você pega naquelas revistas de fofoca que tem o que vai falar o episódio da novela tal? Por que você vai comprar uma revista de fofoca que a notícia foi escrita na terça-noite, ela foi impressa para ser vendida na quarta, só que naquela mesma quarta-feira de manhã já mudou a notícia. Tipo esse caso recente da Jojo Todinho, que ela separou no domingo e voltou na segunda. Então, todas as capas de revistas do domingo, que foi escrito no domingo e ia ser vendida na segunda, ia perder. Porque ela terminou no domingo e voltou na segunda. É o que a gente tá falando. De novo, as revistas e os jornais tiveram que se adaptar, né? Tanto agora eu vejo muita revista no Instagram mesmo, coisinha rápida, blogs, coisinha, né? Blogs, mas não tanto site. Não blogs, desculpa, em formatos de blog nas redes, né? Nas redes, exato. Sim. Justamente por isso, não tem como mais você imprimir, diagramar, passar por revisão, como você falou, você trabalhou em uma editora, era ali umas 20 pessoas trabalhando na mesma editoria. Inteira. Hoje em dia é 1, 2 pessoas, 3, para trabalhar naquela mesma matéria e salve-se quem puder. Então não tem como você diagramar e colocar uma revista aí de, sei lá, 40 páginas, que é uma média, né? Pra imprimir num dia para sair no outro, sendo que tá todo mundo falando disso agora. Então surgiu agora, mudou agora a notícia. E aí eu posso fazer uma pergunta para você como jornalista, você que conhece todo esse formato de como que é feita uma redação de jornal, uma redação de revista, que nem você falou, uma diagramação para você postar uma notícia num site, num portal. Você acha que deve existir uma regulamentação futura para que essas coisas passem a ser levadas a sério também em outros setores? Por exemplo, assim, você pega hoje, existem blogs, existem páginas que elas não têm compromisso com ninguém, elas não têm nome, né? Que nem hoje, você pega lá, tem o Estadão, tem o Folha de São Paulo e tal. Eles estão respondendo por um nome. Sim. O jornalista, ele assina como jornalista, mas ele assina como jornalista, colunista da Folha. Então, assim, você pega esses blogs que trazem uma notícia, um furo de última hora, mas assim, muitas vezes pode ser verdade, mas muitas vezes pode ser um cara querendo clique. Exato. E tem muito disso. Infelizmente, Tem a gente muito vê muito, disso. né? Você acha que é preciso fazer uma regulamentação para que, por exemplo, se eu pego a Folha de São Paulo colocando uma fake news, eu posso processar a Folha porque é um veículo que está falando, ele tá colocando o nome dele, o CNPJ dele. Agora, quando eu pego uma página que eu não sei nem, aleatória, que eu não sei nem quem é o dono, que o cara pode estar com uma foto que nem é dele, você acha que deve existir uma regulamentação para isso? Eu, como estudante de jornalismo, tô aí no último semestre, né, caminhando pro último semestre, eu acho que isso já passou da hora de acontecer. Uma porque... Vou contar um caso recente aqui que eu fiquei indignada. Chegou um cara na minha faculdade, eu tava na aula, ele chegou na minha aula para dar uma palestra pra gente. Até aí tudo bem, né? Se diz distribuidora de conteúdo e tal. E aí ele falou pra gente que jornalista não precisa de diploma, que não precisa de estudar e que qualquer um pode fazer. E aí eu me senti uma palhaça. Eu tô aqui fazendo o quê? Fazendo 4 anos. 4 anos na faculdade. Estudando, pagando boleto, que eu não faço faculdade pública, eu faço particular. Então, assim, é um estudo de dedicação pra ir chegar e qualquer uma pessoa falar. E no outro sentido que eu estava falando, qualquer pessoa colocar qualquer coisa na internet, eu acho que, assim, é um erro muito grave, porque informação é poder. E a partir do momento que você se informa com coisa errada, você tá distribuindo aquilo também, você compartilha. E pra mim não existe isso de tá na internet é verdade. É horrível isso. A gente acabou de passar por um período de eleição. A gente já deveria saber o quanto
ter uma informação checada, uma informação verídica nas nossas mãos deveria ser valioso. Mas Sim. não, aí a pessoa acredita em qualquer coisa, de qualquer site, de qualquer lugar, postado por qualquer um. E isso é muito grave. Muito. Então eu acho assim que deveria ser visto com maior respeito e ter uma lei mais rigorosa Mais sobre isso. rígida, né? Até tem aquele caso, né, que infelizmente daquela moça de Guarujá que foi propagada como uma pessoa que maltratava de crianças e tal, Sim. bateram nela, depois foram descobrir que não tinha nada a ver, a mulher morreu, gente. Tipo, Quem assiste tudo Travessia já é- viu essa história. tudo por uma coisa que foi uma notícia Mal entendido, e aí colocaram uma, entre aspas, fake news, que na época acho que nem existia esse termo, fake news, e aí, imagina, você propaga uma coisa que não é verdade, você pode causar, assim, A mulher morreu. coisas irreparáveis. Ela morreu, que nem a Exato. gente falou assim, não tem como você voltar atrás. Então, assim, da mesma maneira que você fala, ó, foi ele. E aí depois não foi ele, ninguém vem desmentir. O pessoal deixa o bicho pegar. Então, e é assim, capaz de nem acreditar. não vai acreditar. Foi ele Não, mas nada, foi que aí ele o cara sim. pega 20 vídeos falando que foi ele e só um falando que não foi, o cara fala, mas olha lá, todo mundo falou que foi. Então, Exato. assim, que nem você falou, Exato. eu também acho que deveria ter, assim, uma lei mais rígida e pro pessoal começar a entender. E aí, isso aí não é censura. Não que eu queira censura, nada disso, todo mundo tem a liberdade. Só que assim, precisa ter certas coisas para determinados tipos de assuntos, tem que ter uma regulamentação. Que eu tô falando, quando você vem com um assunto de jornalismo, de informação, você precisa estar respondendo por alguma coisa. Exato. Né? E- Não é terra de ninguém, Exato, entendeu? e como você falou, a gente não tá querendo falar censura, todo mundo é livre pra expor opinião, mas opinião é diferente de informação. Informação então. ali você tá baseando Tem em gente fatos. que passa como Você informação, tá né? baseando em acontecimentos reais. Opinião você tá falando um achado, pode ser só um boato, pode ser só coisa da sua cabeça, o famoso voz da minha cabeça. Você não tá verificando isso de coisa nenhuma, de lugar nenhum. Não checou as informações, Não tem né? A base fonte, nenhuma, né? não tem dado nenhum. Você só tá falando por falar ou porque ouviu um amiguinho, coleguinha de outro site falando. É um perigo isso. Como você sabe que isso é verdade? Sim, sim. E até tem que nem essa que você falou, só pra fechar, né, que você falou dessa questão do diploma, né, é que teve uma época que eles tiraram a obrigatoriedade do diploma Sim. quando você conseguia comprovar os seus trabalhos e você conseguia tirar o MTB de jornalista por tempo de trabalho. Então isso também não tira o mérito dessas pessoas que Não, trabalharam muito de jeito tempo fazendo isso, e todo mundo que tem como comprovar os trabalhos feitos, se tem como comprovar, legal. É que infelizmente teve um momento que isso foi banalizado, hoje não tá mais assim, graças a Deus regulamentaram de novo e tal, mas teve um momento que foi banalizado, assim, às vezes uma pessoa vai lá e tirava fotos para um jornal de uma cidade e ele só tirava fotos. E aí aparecia o nome dele no jornal, ele juntou lá um monte de jornal com o nome dele e colocou lá que ele era jornalista. Mas ele não fez a faculdade, não fez o curso, ele não pegou aquela parte da ética do jornalista. Então tem várias coisas que ele precisava aprender e ele não aprendeu. Então assim, ele saiu colocando a carteira dele de jornalista em tudo que é lugar, Sim. sem conhecer realmente a profissão. Então assim, é por isso que a gente fala dessa questão, assim, de você levar o nome jornalista, você levar o nome radialista, você levar o nome advogado, você precisa ter uma preparação para fazer o que você faz, até para você poder responder por outras pessoas. Aí quando banaliza, tipo, qualquer um pode ser, não desmerecendo as pessoas que querem ser, mas tipo assim, então se você quiser ser isso, então você vai estudar pra isso. Tipo assim, você tira todo o mérito de uma pessoa que ficou lá 4 anos dentro da faculdade, o pessoal que faz a pós, Sim. o pessoal que se mata Tem pra gente que estuda pra entregar. caramba. Então aí tipo assim, simplesmente vem alguém e fala, não, também sou, e eu vou postar, e aí tem essa grande diferença, né, da pessoa que realmente estudou e sabe o que tá fazendo, e de alguém que tá só querendo. Já viraram Tipo, pra mim e perguntou por que aparecer. eu tô fazendo na faculdade. Se não precisa. Se não quiser, então. Eu falei, ué, mas tem que estudar, não é só chegar e fazer. E como você falou, não é banalizando, não é diminuindo. Mas a partir do momento que você se coloca ali à disposição pra passar informação, você tem que assumir uma responsabilidade. Sim. E essa responsabilidade vem do vou estudar, vou saber o que eu tô fazendo. Não é só escrever lá o que você acha que é, o que você leu no outro site que tá acontecendo e é isso mesmo, eu vou postar. Porque aí você vai aprender os caminhos que você pode seguir e quais são as melhores maneiras de você fazer sem prejudicar ninguém, fazer o seu trabalho, ser Exato. profissional. Às vezes tem gente que não trilha esse caminho, aí fica difícil você cobrar de alguém que não aprendeu isso, né? Por isso que a gente fala da importância de você fazer a faculdade também. Mas aí, Bruna, só pra gente fechar o assunto, o que você acha quais serão os próximos passos da comunicação? Porque assim, a gente tem agora recentemente essa situação do AM, que o AM já foi decretado o fim, né? O 5G vai assumir aí as bandas do AM. Então, eu não tenho certeza, mas acho que esse ano, talvez no máximo ano que vem, talvez o governo prorrogou um pouco
para que as rádios AM transfiram, né, pro FM, e não vai ter mais o AM. Então é um dos meios que realmente morreram, que acabou mesmo. Você acha que como que será os próximos passos da comunicação? Eu acho que o rádio, ele continua. Eu não acredito nessa história de que o rádio vai morrer, não. Como a gente já falou, né, no outro episódio, quanto tempo falam que o rádio vai morrer e não morre? E é só isso mesmo de se reinventar. Falou que vai morrer e colocaram imagem no rádio. Sim. Então é jeito de se adaptar. Uma coisa que eu tenho acompanhado, assim, mas eu acho que ainda não pegou, é o metaverso. É verdade. Eu acho que tá caminhando em passinhos bem lentos, mas eu acho que uma hora pega. O metaverso eu acho muito interessante também. A ideia do metaverso. Sim. Dá um pouco de medo também, porque sempre tem a galera que vem na parte da maldade, né? Aí, tipo, será que a galera vai usar isso pra coisas erradas? Mas assim, se você parar pra prestar atenção assim na essência, na ideia do metaverso, é muito legal. Então quando essas coisas realmente começarem a ser uma realidade, aí eu acho que o metaverso vai ganhar força. Aí eu acho que tem a ver com 5G também. Sim. Quando o 5G tiver força mesmo, porque na verdade assim, a internet ela não é forte em todos os lugares do Brasil. Eu digo do Brasil porque eu não tô fora, né? Eu não vou pra fora do Brasil, mas eu digo assim, na nossa realidade aqui a internet ela não é tão boa em todos os lugares. Então assim, a partir do momento que você tiver uma internet boa, que, por exemplo, pega internet nos carros, que os carros tenham internet. Então, assim, eu tô em São Paulo, vou poder ouvir uma rádio do Rio pelo meu carro, sem problema nenhum. Sim. Tipo assim, eu não vou precisar ficar usando o meu celular, rotear ele no carro, não. O meu carro já vai ter internet e eu vou pegar um sinal de uma rádio de outro lugar. Aí eu acho que isso vai dar força para as rádios. Sim. E automaticamente o metaverso acho que passa a ser uma realidade mais próxima. Porque que nem, por exemplo, teve escolas assim, no interior de São Paulo, você pensa assim, o eixo Rio-São Paulo, todo lugar tem internet. Não, tipo, no interior de São Paulo, escolas particulares, que automaticamente você pensa que todo mundo tem internet em casa. Pô, escola particular, o cara paga mensalidade, ele tem internet em casa. Meu, tipo, 30% dos alunos de escola particulares não tinham acesso à internet em casa. Loucura, né? Tipo, na época de aula, de pandemia, que as aulas eram online, as aulas eram em casa. Isso não sei o que eu estou falando, isso são dados que estão aí, você pode pesquisar na internet. Tudo, tipo assim, imagina, 30% dos alunos de escola particular não tinha. Então você imagina o quanto de aluno de escola pública que não tinha condições, bem menos condições que alunos de escola particulares que não tinham internet. Loucura. Em pleno 2021, 2022, tipo, que você pensa que todo mundo tem internet. Então assim, tem gente que não tem nem, tipo, celular ainda. Por incrível que pareça, parece que todo mundo tem celular, mas tem gente que não tem. Então eu acho que para essas empresas de comunicação, né, rádio, TV, os impressos, ou então hoje também os portais, né, eu acho que também precisa pensar nisso. Acho que com a evolução da internet, com a melhora da internet, automaticamente algumas coisas vão ganhar força. Metaverso, as rádios webs, as rádios na web, tanto com imagem ou programação, acho que vão ganhar mais força de novo. Você tá falando aí de avanço da tecnologia, uma coisa que me veio na cabeça, que surgiu na pandemia, eu acho que vai ficar, eu acho que já ficou, na verdade, é a tal da telemedicina, né? Sim, Quando que antes da pandemia a gente ia pensar em passar no médico pelo celular? Muito louco, Nunca. Né? Mas agora, vou pegar aqui o celular e vou passar no médico. Bora. Muito rápido, muito fácil, e tá pegando, né? Porque é muito melhor do que você ficar horas no hospital. Fica horas dentro de casa. Nossa, fila, né? E é verdade, até no JBN, que é o Jornal da Boa Notícia aqui da Vibe Mundial, foi falado semana passada teve essa notícia de que vai continuar sendo utilizada a telemedicina. Então é uma coisa que realmente veio, tipo, a pandemia trouxe e vai permanecer, que, tipo assim, deu certo. Sim, que bom, né? Facilita a vida de todo mundo. É verdade. Bruna, e pra galera que gosta do Vibecast, pessoal, a gente tá postando Vibecast tanto no canal Vibecast ou no Cortes da Vibe, você pode se inscrever, assistir a gente lá, ver a nossa carinha marota também. Mas a galera que gosta, quiser comentar, quiser mandar mensagem, como que faz pra seguir a gente? Procurar só @Vibe Mundial no Facebook, no Instagram, no Kawaii, TikTok, a gente tá em todo lugar. Não, a gente tá falando aqui Spotify, no Deezer, não pode esquecer. Várias plataformas de áudio também. Então você que gosta de ouvir a gente, dá pra assistir no YouTube, ou se quiser só ouvir, é só pesquisar lá Vibecast, que você vai achar a gente. E também manda sua mensagem, o que você achou desse episódio, o que você achou sobre esse assunto que a gente falou, você tem alguma ideia diferente, alguma pergunta também, sugestão de tema, é só comentar, só que a gente vai ouvir vocês com todo carinho. Isso aí, tchau, gente, até a próxima. Valeu, galera, tamo junto.